Fala pessoal, Rafael Santos aqui com vocês, tudo bom? Tô aqui no meu diazinho de folga, com a mesma camiseta, com o mesmo sofá, na mesma sala, para gravar aqui mais um vídeo para vocês. E eu queria contar nesse vídeo aqui sobre como foi a nossa experiência de documentação, embarque, voo, chegada e tudo mais. E espero que esse conteúdo aqui ajude vocês, espero que a minha experiência possa trazer algo de positivo aí para a vida de vocês. E se você está começando a gostar dos conteúdos já, se inscreve aqui nesse canal, deixa seu like, manda esse vídeo para aquela pessoa da família, aquele amigo, aquela pessoa que pensa em sair do Brasil, mas não tem coragem, não toma atitude, não toma ação. Às vezes os anos vão passando e a pessoa não muda a vida dela. Então manda esse vídeo para ela, quem sabe isso aqui ajuda ela a tomar atitude, tá bom? Mas vamos lá, como que foi a nossa preparação para a saída do Brasil? Basicamente foi o seguinte, 7 anos de querer, mas não fazer nada para mudar. Num determinado ponto, a gente decidiu, não, vamos sair do Brasil, vamos lutar, vamos ver quanto que a gente precisa e tudo mais. Eu já contei no outro vídeo que a gente tinha alguns países como opção, só que no fim a gente decidiu vir para Portugal por causa do acesso mais fácil, língua mais já, né, o português é diferente, mas não é tão diferente, dá para você entender e tudo mais. Questão de documentação, né, adaptação e clima, então assim, já temos família aqui, então foi um ponto que favoreceu muito para vir e ter onde ficar e tudo mais. Como que funcionou? Depois desses 7 anos, a gente resolveu sair, começamos a juntar dinheiro, o máximo que a gente conseguiu, começamos a vender coisas da casa que a gente tinha em casa. Em casa geralmente a gente tem muita bagunça, então começamos a vender as coisas que a gente não precisava para ajudar nessa somatória de dinheiro. Conseguindo tempo, a gente tirou os passaportes de todo mundo, da família toda, nós pagamos R$259 por passaporte, esse foi um custo, aqui em casa nós somos 4, então nós pagamos aí R$259 por passaporte. E como que funcionou? Você faz o cadastro no site da Receita Federal, preenche todos os formulários lá para passaporte, gera um boleto, paga esse boleto, aí você agenda um dia para ir na Receita Federal e levar todos os documentos que pede lá, foto, enfim, tem uma série de documentações lá. Se você puder depois dar uma acessada no site da Receita, que lá tem toda a listagem. Você leva todos os documentos, apresenta, preenche as fichas lá que precisa preencher, tira uma foto lá para o passaporte e você nós perdemos aí mais ou menos umas 2 horas, de 2 a 3 horas ali na Receita, da fila até passar pelo atendimento, até sair, mais ou menos, de 2 a 3 horas. Feito esse processo, você reagenda para uns 15, 20 dias depois, para você ir lá retirar o passaporte. E como que funciona? Cada pessoa tem que ir retirar o passaporte, ou seja, aqui em casa somos 4, 2 adultos e 2 crianças. Dos adultos, por exemplo, a minha esposa não poderia ir lá tirar o passaporte meu e eu não poderia ir lá e retirar o dela. Cada adulto tem que ir lá e retirar, porque assina, é isso mesmo, você coloca digital lá. Das crianças que são menores, aí um dos pais pode fazer a retirada, mas dos adultos não, cada adulto tem que ir lá e retirar. Depois da retirada dos passaportes, a gente resolveu comprar as passagens. E como que nós fizemos essa compra, como que nós fizemos essa cotação? Depois a minha esposa vai trazer aqui para vocês um vídeo mais detalhado, esse aqui é um breve resumo, sobre todo o processo. Nós orçamos em companhias aéreas, agências maiores de viagem e pequenas agências de viagem, que são pessoas que começaram agora e tudo mais. Fazendo a cotação, depois de uns 2 meses cotando mais ou menos, decidimos fechar com uma pequena agência de viagem e na época, o voo foi em novembro de 2022, só que nós compramos as passagens mais ou menos em junho, julho de 2022, há um ano atrás, vai fazer um ano atrás agora. O preço mais em conta que nós achamos foi R$3.980 por pessoa, sendo que a minha filha mais nova, antes de vir para cá, ela tinha menos de 2 anos, então ela não pagou a passagem completa, ela veio no colo, ela pagou algumas taxas, saiu mais ou menos, aí se eu não me engano deu R$13 mil dos 4, passagem aérea, uma semana de hostel, a passagem de volta. O que acontece? R$13 mil na época, hoje eu não sei quanto tá, mas eu acho que vai estar um pouquinho mais caro. E aí tem um detalhe, quanto mais próximo da viagem você compra essa passagem, mais caro ela fica. Então, se você pretende fazer uma viagem, seja turismo ou seja por imigração para um outro país, se programe e tente comprar para mais longe. Um ano depois, particularmente não recomendo que se compre com mais de 1 ano e meio para frente. Mas 1 ano depois eu acho que é uma boa
é uma boa medida para se comprar passagem. Eu não recomendo que se compre muito mais do que isso não. Compramos as passagens, viemos para cá. Nós não utilizamos o hostel porque a gente tem família aqui, então nós ficamos na casa de família. Isso vai ser um tema para um outro vídeo, mas nós ficamos na casa dos nossos parentes aqui 2 meses. E como que foi a viagem? Nós somos de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Nós embarcamos em Campinas e pegamos um voo de Campinas direto para Lisboa. Não teve nenhum tipo de paragem, foi voo direto de Ribeirão a Campinas. O meu sogro e minha sogra levou a gente de carro, então foi uma viagem mais tranquila. A gente alugou um carro, o meu sogro levou e levaram o carro de volta lá para a locadora e entregaram o carro. O que foi ótimo, porque tem gente que vai de ônibus, de viagem, só essa viagem aí é umas 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas. E com criança, se for só adulto, tá tranquilo. Agora com criança já é mais complicado. Chegamos no aeroporto por volta de 1h30 da tarde, 1h da tarde, porque você tem que estar no aeroporto. Eles pedem para estar umas 4 horas antes do voo, por causa de fazer embarque, despacho de malas e tudo mais. Almoçamos no aeroporto, não foi um almoço barato, porque em aeroporto tudo é um rim praticamente, mas eu já sabia que isso ia acontecer, então já estava preparado para isso. Comemos uma pizza lá no aeroporto, tomamos um refrigerante. E nessas 4 horas de embarque a gente teve que enrolar as crianças. Conversar, jogar jogo, deixar um pouco no celular. Embarcamos na aeronave, se eu não me engano, por volta de 5h30. 6 horas da tarde a aeronave decolou o voo. Como que foi a decolagem? Foi tranquila, o voo, né? Foi tranquilo. Na decolagem, para quem nunca voou, na decolagem você sofre um pouquinho ali de turbulência, né? Porque o avião tá subindo, mas não é nada grave, tipo assim, é uma tremidinha. O avião ele vibra um pouco. Subiu, beleza, na hora que ele chega na altura de velocidade de cruzeiro que ele tem que ir, estabilizou, foram 9 horas de voo. Por conta do fuso horário, a gente chegou aqui em Portugal, eram 6 da manhã, por causa do fuso horário. Mas a duração de voo foram 9 horas. A minha filha mais nova, que tem 2 anos hoje, né, na época ela tinha quase 2 anos, dormiu quase que a viagem toda. A minha filha mais velha estava com um pouquinho de medo do voo, porque ela nunca tinha voado, mas ela gostou. Durante o voo, a gente teve algumas turbulências. Eu lembro de ter tido tipo 2 ou 3 turbulências assim de madrugada que foram mais nada demais. Uma delas chegou a dar friozinho na barriga. Você sentiu que o avião chegou a fazer assim, sabe? Tipo, eu não sei se foi o piloto que fez isso ou se foi a própria aeronave que fez isso. Deu um friozinho na barriga ali, mas tranquilo, e chegamos aqui 6 horas da manhã. É um dia bem cansativo, porque você fica aí praticamente 18 horas em viagem. Chegamos aqui bem cansados. Quando chegamos no aeroporto, encontramos um brasileiro que nos ofereceu para levar para o nosso destino por, se eu não me engano, foram 25 euros. E aí um detalhe, 25 euros não são 25 reais. Principalmente quando você está chegando, que você está gastando ainda em real. Foi uma facada. Por quê? Porque um Uber aqui é muito mais barato. Muito mais barato. Teria ficado no máximo 5 euros. Uma facada. Mas como todo turista recém-chegado, não conhece as coisas, está chegando aqui barriga verde, né? Sem conhecer nada. Paguei os 25 euros pro cara. O cara deixou a gente na casa da nossa família. Chegamos na casa da nossa família, tomamos um banho, tirar a nhaca do corpo e fomos, né, conhecer o lugar. A gente não dormiu, porque durante a viagem você dá umas cochiladas, você não dorme bem, né? E aí a gente foi conhecer o lugar, se ambientar, ir no mercado, para a gente estar na casa de família, né? Comprar algumas coisas e começar a conhecer o lugar. Mas assim, a nossa experiência da viagem foi essa. Depois a Carla vai trazer um outro vídeo aqui com mais detalhes, mais informações, com mais conteúdo de forma específica aqui, detalhada, para quem está querendo fazer as viagens poder tá comentando aí, tipo assim, trocar ideia, né? Tirar dúvidas e tudo mais com ela. Beleza, gente? Se você gostou do conteúdo aí, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e comenta alguma coisa. Gera um comentário aqui, gera um comentário para o YouTube entender que esse vídeo está sendo relevante e mostrar para mais pessoas, tá? E lembre-se, Portugal não é um mar de flores. Essa rosa tem bastante espinho. E logo mais eu trago vídeos aqui comentando desses espinhos. Estou falando isso não é criticando Portugal, não. Portugal é um bom país. Só que eu estou falando isso por quê? Porque muitos youtubers pregam que aqui é um mar de rosas. E não é. Tem dificuldades como em todos os lugares. Tem defeitos como em todos os lugares. Então eu vou trazer para vocês aqui a verdade nua e crua. Beleza, gente? Fica com Deus, um abraço. Até a próxima.